Fala pessoal, meu nome é Bruno Mandieira, eu faço parte aqui do time de Equity Research da Genial Investimentos e esse é o primeiro episódio do Mundo Cripto, uma série ao vivo que a gente está fazendo para desmistificar esse mercado, explicar um pouquinho mais para o time de investidores que acompanha a gente, poder abrir um pouco mais sobre essa tecnologia que tem tanto potencial, é tão disruptiva, mas muita gente ainda tem uma barreira de entrada para conhecer e pode conhecer muito mais porque realmente eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais falar de criptomoedas, Bitcoin. Então, para isso, nesse primeiro episódio, a gente chamou o Stefano Sergoli da Hashdex, então diretor de distribuição e também sócio fundador. Acho que nada mais, nada menos do que a gestora que acabou de iniciar, acredito que foi aqui no Brasil, pelo menos o primeiro ETF, mas no mundo, um dos primeiros, sem dúvida. Então, acho que, sem dúvida, um cara que está há muito tempo no mercado para poder explicar para a gente o que aconteceu com esse mercado, o que está acontecendo agora, quais são as perspectivas. Então, Stefano, fala um pouquinho da Hashdex, fala um pouquinho da sua história do mercado. Acho que a gente estava batendo um papo antes sobre isso. Nada melhor que a voz da experiência para falar um pouquinho de cripto, cara. Maravilha, Bruno. Bom, primeiramente um prazer aí, boa tarde a todos os ouvintes aí do canal da Genial. E no final, acho que a experiência aqui, por mais que a gente esteja desde o início, né, é uma história recente, né? Então, para quem não sabe, né, acho que o Bitcoin ele começou em 2008, né, com um paper, né, um PDF bastante elegante, né, que foi assinado por Satoshi Nakamoto. Em 2009, a rede começa a crescer e a gente começa a ver, talvez, épocas e desafios diferentes, né? Então, se a gente pegar de 2009 até início de 2012, acho que o grande desafio era para quem conhecia a tecnologia se expor e não ser hackeado, né? Então, assim, praticamente não tinha estrutura para você se expor à tecnologia. Aí, de 2012, talvez ali até 2017, 2018, a gente começa a ver as primeiras startups começando a se dedicar a esse ecossistema. A própria Coinbase, né, que é a maior corretora de cripto, ela começa em 2018, né? A nossa Hashdex abençoada, ela começa também no início de 2018. Talvez ali 2018 até 2020 fica talvez um limbo se isso deveria fazer parte ou não, né, da carteira dos investidores globalmente, né? E acho que, se não me engano, é do Mike Tyson, né? Aquela frase que fala assim: "You have a strategy until you get punched in the face", né? Então, veio a Covid, né? Em março de 2020 foi um soco na cara do mercado. Trouxe muita volatilidade para todos os ativos, inclusive para criptoativos, que já tinha uma volatilidade extrema. Começa uma nova mecânica, né, de estímulo monetário. Inclusive teve um belíssimo update agora, então tem mais 6 tri vindo agora, né, do Biden, né, que foi mencionado na semana passada. E o Bitcoin ele começa, né, a figurar como um hedge aspiracional ainda, como eventual cenário inflacionário, e a classe de criptoativos começa, né, a tomar um pouco mais ali do cenário, tanto de notícia, né, quanto das conversas com os gestores, e a gente começa a ver agora uma institucionalização desse mercado. Então, acho que até o fato de a gente estar tendo esse bate-papo aqui no canal da Genial, então, tenho aqui um cara de research de um banco querendo saber sobre cripto, então acho que é um sinal, né, de que a institucionalização começou. E por fim, conforme você mencionou, né, a gente foi abençoado pelo regulador local, pela CVM, para listar o primeiro ETF de uma basket de cripto do mundo, né? Então, de uma basket, sim, a gente é o primeiro do mundo. Existe um ETF de Bitcoin no Canadá, né, que ele foi o primeiro, talvez, ETF de Bitcoin do mundo por 3 dias. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma validação, né, de que esse mercado está acontecendo, de que a classe de ativos ela tem ainda uma jornada enorme de amadurecimento, mas, sem dúvida, não dá para ignorar, né? Então, de forma resumida, né, a Hashdex ela começou em fevereiro de 2018 com a missão, né, de dar acesso, de dar exposição a essa classe de ativo. Hoje a gente já é a maior gestora da América Latina, né? A gente talvez esteja aí no ranking mundial aí com expressão também. A gente está com um patrimônio superior, próximo a 4 bi de real, e um pouco mais de 150 mil cotistas, né? Então, acho que é um momento muito especial, mas ao mesmo tempo que a gente está falando nisso, né, Bruno? Assim, não é porque tem uma parcela institucional importante aqui que a volatilidade foi embora, né? Muito pelo contrário.
Eu acho muito interessante isso, porque muita gente acredita, eu também acredito, que o Bitcoin tende a ser no futuro um ativo que vai guardar valor ao longo do tempo, então vai ser uma reserva de valor e pode tomar esse espaço. Só que muita gente se esquece, eu acho que por ele ser muito novo ou por estar entrando no mercado agora, que existe uma volatilidade grande, não só pelo que ele é, então ele tem uma oferta restrita, ele tem características que possibilitariam ele ser uma reserva de valor, mas por ser um mercado muito incipiente, tem gente que não segue esse fundamento, às vezes a liquidez, um momento de desespero, acaba puxando o mercado para baixo. Então eu acho que o exemplo perfeito, todo mundo, eu pelo menos que estava no mercado naquela época, via a descida do Bitcoin durante a crise, durante o Corona Crash, e falei, cara, isso não é possível acontecer, porque na minha premissa, isso tem que se manter estável ao longo do tempo. E, na verdade, essas descidas não invalidam essa tese. Elas só mostram que a gente está num mercado muito novo, talvez, para ela se concretizar. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que é essa ligação entre você fazer um investimento de longo prazo num ativo que, em tese, pode ser reserva de valor, mas lidar com o risco de, no curto prazo, ele não ser. Ótimo ponto. E, no final, não é uma comparação, talvez, não sei se a palavra correta é justa, né? Porque as reservas de valor tradicionais, elas têm milhares de anos de histórico, né? Você pegar o ouro, ele tem, sei lá, 5.000 anos de histórico, o Bitcoin tem um pouco mais de 10, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é legal você mencionar março 20, foi a prova mais dura, né, que o Bitcoin já passou, né? Então, acho que eventos de queda expressiva com relação ao protocolo do Bitcoin sempre foram específicos do próprio ativo, né? Então, conforme eu estava falando no início, né, eu e o Marcelão, que foi quem me falou pela primeira vez do Bitcoin ali em março de 2013, a gente comprou, talvez ele comprou um pouco antes de mim, mas meu primeiro Bitcoin foi comprado na casa de 200, 250 dólares. E se você olha agora, fala, nossa, comprou super bem. Mas na ocasião eu comprei super mal, tá? Porque ele chegou a subir e aí teve um hack, né, numa bolsa em Tóquio, que era praticamente a única bolsa que existia, era uma bolsa chamada Mt. Gox. Ela tinha uma interface muito parecida com o Atari e era o único lugar que você conseguia tradear Bitcoin e 80% da liquidez ficava lá. E na ocasião 750 mil Bitcoins foram roubados e o Bitcoin ele caiu, acho que de 1.180 para 200 dólares. Então, assim, isso é uma queda expressiva, mas o ponto aqui é uma queda expressiva de um evento que aconteceu em uma corretora que fazia apenas parte do ecossistema de cripto, né? Fast forward aí, então, de, sei lá, 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, março de 2020 é uma crise de liquidez global. Então, se o Bitcoin não fizesse parte, eventualmente, talvez com, né, um peso ainda tímido, se ele não tivesse impacto nenhum nos portfólios globais, basicamente todo o mercado ia derreter e o Bitcoin ficaria ali na dele, né? Então, ficou claro que no momento onde todos os investidores basicamente estão trocando o que eles têm por dólar para pagar ajuste, para pagar margem, ele também sofreu. E o ponto aqui nunca teve uma prova tão dura para ele, tá, Bruno? Acho que virão outras provas, tem outras narrativas agora de environmental e tudo mais, mas a prova de fogo é quando realmente só tem vendedor, né? E basicamente se vê aquele abismo. E o Bitcoin não só ele respeitou ali, perto ali de 3.000 dólares, como ele se recuperou rapidamente, né? Então, ele passou numa prova muito dura, né? Que era essa prova de realmente, será que ele vai para zero ou não? Sabemos até hoje o enorme time de investidores que torce o nariz para essa classe de ativo ainda, né? Então, quanto mais tradicional é o investidor, ele ainda realmente expressa o desconforto. Acho que até recentemente teve lá o evento lá do Buffett lá e do Munger, né? Assim, o Buffett ele ainda foi meio no meio do caminho ali, mas o Munger, cara, assim, apelou para o emocional ali, imoral, dentre outras coisas. Essa é a beleza do mercado. Inclusive, né, o nosso ETF, assim, as minhas ações elas estão disponíveis para aluguel nesse curto prazo. Inclusive, tem muita gente ganhando dinheiro em cima de mim, porque eu deixei para alugar. Mas o ponto por mais que o mercado tenha sofrido muito, ele se recuperou, né, do desafio ali de março de 2020
e hoje ele está com uma liquidez entre 10 e 15 vezes maior do que a gente viu lá. Então, isso valida que os participantes, ou pelo menos o tamanho dos participantes, amadureceu. O que não quer dizer que a volatilidade vai embora, tá, Bruno? Mas acho que, trazendo um paralelo, né, para não me alongar muito no ponto, é que no momento que outros investidores começam a se expor à classe de ativo, outras perguntas também têm que ser respondidas, né? E é por isso que, talvez agora que o Bitcoin ele saiu ele entrou talvez nesse clube aí acima de $500 bilhão, né? Chegou inclusive a encostar em 1 tri, e nessa realizada ele devolveu, está perto aí de 600, 700 tri, mas assim, ele se consolidou acima do half a trillion, né, dollar club. Ele tá agora passando por provas mais difíceis, né? Ele está para um desafio bem maior do que da época lá do Atari, lá da Mt. Gox, né? Então agora, qual que é o impacto disso aqui no meio ambiente? Quem mais vai regular? Quem são os agentes, né? E no final, uma das missões aqui da Hashdex, né, é amparar, né, fazer essa ponte entre o institucional e essa classe de ativo, né? Então acho que nunca a discussão sobre o que é isso e como funciona, acho que ela nunca foi tão demandada. E isso já aconteceu antes, né, Stefano? Então, muita gente acha que não aconteceu tanto no Corona Crash, mas em 2013, você vai ver do topo de 2013 até o fundo que ele fez em 2015, foi praticamente 87% de desvalorização. Ou em 2017, ele fez uma desvalorização até o fundo lá em dezembro de 2018 foi 85%. Então, ele já teve fortes desvalorizações e em um momento que ele estava muito menos consolidado do que ele está agora em termos de investidor institucional, existir fundamento. Então, eu peguei, na verdade, a Fidelity fez uma pesquisa em 2020, 27% dos investidores institucionais americanos colocavam já que tinham alguma exposição em criptomoedas no portfólio, seja por fundos ou seja diretamente através do ativo, em comparação a 20% do ano anterior. Então teve um incremento muito forte do número de investidores institucionais, o que eu acho que traz uma diferença grande. Você vai poder falar melhor, principalmente porque você está no front dessa história de desmistificação do mercado e ampliar ele para novos players que antes não viam dessa forma. Mas investidor institucional olha muito mais para a tese do que investidor de varejo. Então, investidor de varejo tem muito que a gente chama no mercado de FOMO. Então, é o medo de perder aquele movimento de alta, aquela valorização. Investidor institucional demora muito para ter a tese, tanto que demorou muito para eles assumirem que Bitcoin poderia ter algum valor. Então, grande parte desses investidores não estava lá em 2017, quando o Bitcoin caiu a $3 mil, olharam aquilo e falaram, era óbvio que isso ia acontecer, e voltou muito mais. Sim, e eu acho que é legal até dar um pouco mais de detalhe, que a gente teve, né? A gente fez um roadshow, né, para distribuir o Hash 11, né? E a nossa impressão, ou pelo menos a nossa estimativa, é que grande parte do interesse ele viria também do varejo, né? E a gente teve alguns investidores institucionais perguntando legitimamente, assim, buscando entender, sabe? Porque muito institucional ele ainda torce o nariz, ainda mais agora que essa narrativa de emissão, ESG, ela ganhou maior atração aí com o Twitter do Elon Musk. Então agora o cara já tem uma desculpa ali minimamente madura para não ter que olhar isso no detalhe. Mas, por outro lado, poxa, casas com uma reputação super elevada, genuinamente querendo entender, né? Então, um gestor ali, X, né, que entrou em contato com a gente e falou, cara, então, peraí, isso aqui, então, não é uma moeda, isso aqui é uma rede. Então, isso é uma rede, né? Então, uma rede descentralizada. Então, acho que talvez a gente que já está familiarizado com esse mercado, né, já entende um pouco o funcionamento, talvez a gente talvez não dê o crédito importante de alguém se permitir ouvir, ainda mais o cara sendo, sei lá, seja um gestor de bolsa, um gestor macro, entender que, apesar dos criptoativos ou as criptomoedas terem moeda no nome, isso aqui não é uma moeda, sinaliza que o institucional está começando a pôr o pé. Igual você falou, no momento que ele decide pôr o pé, ele vai aprofundar, ele vai buscar entender e, eventualmente, ele não vai sofrer esse impacto desse sell-off que a gente está vendo agora, né? Então, todas essas correções que a gente viu,
né, de 70, 80, muito bem lembrado, elas não tinham ainda um institucional ativo, né? E a gente começou a ver isso agora, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue mapear o posicionamento institucional, porque por mais que o mercado tenha caído aí perto de 30%, 40%, se a gente comparar do all-time high, muitos investidores institucionais entraram criando cotas do ETF. Então, tem duas formas, né, de você entrar no Hash 11. Né? Então, você pode entrar aí no seu home broker, na própria Genial, e entrar ali no offer e comprar ali o número de ações que você entende que faz sentido. Mas tem uma outra forma, que é você criar, né, novas cotas de ETF. Você pode entrar em contato, né, com o market maker e falar, olha, eu quero, sei lá, criar 50 mil ações. Né? Isso formaliza um posicionamento de longo prazo mesmo do institucional. Então, e o cara simplesmente ele cria, ele compra no preço de fechamento, e obviamente isso aqui o cara realmente carrega. Né? E, ironicamente, eu acho que também tem gestor macro, mas no final o ETF muita gente de bolsa acaba olhando. Né? E é quase uma heresia, né, para um investidor de bolsa comprar algo que está subindo 10%, subindo 15%. Então, assim, por mais que muita gente viu o mercado ainda crescendo, essa queda foi muito, muito bem recebida por institucionais que estavam esperando um bom ponto de entrada. Mas, por outro lado, muita gente fala, não, eu quero um bom ponto de entrada, eu quero um bom ponto de entrada, mas no final sempre tem ainda uma desculpinha, tá, Bruno? Assim, muita gente ainda fala, não, vou esperar cair mais 2, mais 3, ou mais 4, mais 5 mil dólares. Quando, na verdade, a gente está falando aqui de uma tecnologia que tem realmente potencial exponencial. Então, acho que, humildemente, eu não daria a sugestão de operar ponto de entrada. Eu daria muito mais a sugestão de definir, né, o que a gente fala desde o início, né, porque a gente lançou os nossos fundos passivos, o Bitcoin estava na casa de 6, 7 mil dólares. Definir, né, um valor entre 1 e 5% do patrimônio e alocar isso, né, entre 5, 6 tranches e deixar para 3, 5 anos. Mas é um fato, tá, que nesse sell-off, tomando, por exemplo, a criação de novas cotas do nosso ETF, que os institucionais começaram a se posicionar. É um fato. E você acha que no longo prazo essa questão ESG que você comentou pode ser uma barreira para a entrada? Porque, de certa forma, hoje em dia, se a gente for pegar comparativos, então eu estava vendo até comparativos do gasto energético do Bitcoin com outros serviços básicos de economia, então até com serviço bancário e etc., e mineração de ouro, enfim, o Bitcoin em diversos comparativos gasta muito menos energia, mas se a gente for olhar para o crescimento do ativo, você acha que isso pode ser uma barreira na medida em que ele é mais utilizado, ou você acha que dentro do propósito, porque tem muita gente que vê ele como moeda e tem muita gente que vê ele como reserva de valor. Isso muda totalmente, porque se você for usar Bitcoin para fazer um pagamento de um café, você vai estar usando poder computacional para muitas coisas na rede, na sociedade. Se você usar ele como reserva de valor, não necessariamente você está usando ele para tantas transações, ele não precisa ser tão líquido, apesar dele ter uma portabilidade e uma liquidez bem maior que o ouro, por exemplo. Mas você acha que deriva desses dois conceitos e às vezes as pessoas confundindo eles? Ótimo ponto, e acho que vamos começar da essência, né? O consumo energético para uma indústria, ele não é uma coisa ruim, né? Então, uma indústria, ao demandar consumo energético, quer dizer que essa indústria está prosperando. Né? Então, uma indústria que não prospera, ela não consome energia. E talvez, pela transparência e elegância da tecnologia, o Bitcoin acho que é a única indústria que você consegue ver, talvez real time, quanto que ela está consumindo de energia. Né? Qualquer outra indústria que você for olhar no detalhe ali, qual que é o consumo energético dela, você vai depender de contratar consultoria, vai depender de um monte de dado de retrovisor. Bitcoin não, você consegue ter uma ideia ali. Ele consome hoje perto de 0,45% ou 0,5% da energia global. Tá? Então, não estou dizendo que é pouco, mas é 0,5% da energia global. Que se resume em um sistema, né, de liquidação descentralizado que traz uma transparência única para o usuário e, eventualmente, pode preservar o poder de compra do usuário ao longo do tempo, ainda mais agora nesse cenário aí de $1 trilhão de pacote novo do Biden, CPI na máxima ali desde a época de 2008. Então,
essa narrativa ela tem criado cada vez mais peso. Agora, uma coisa é o consumo energético, outra coisa é a matriz energética, né? Então, pelo fato do consumo energético do Bitcoin ser perene, quanto mais esse protocolo amadurece, vai ser mais rentável você participar desse ecossistema, né, que oferece, né, essa infraestrutura digital. Então, turma, o que é um minerador? Né? Um minerador, ele é um sentinela digital, ele é um computador, né, ou no caso agora, um grupo de computadores que emprega poder computacional, que consome energia, para garantir transparência e segurança para essa rede. Então, imagina que esse grupo de computadores, ele como se ele subisse uma cerca digital para evitar que essa rede seja atacada. Tá? Porque uma forma de enxergar o Bitcoin, e eu estou copiando essa frase do Michael Saylor, é um cara que eu admiro bastante. Se alguém ainda não ouviu falar do Michael Saylor, fica minha humilde sugestão. Ele é o CEO da MicroStrategy e é a primeira tesouraria de capital aberto na Nasdaq a alocar caixa em Bitcoin. Então, ele foi o primeiro cara a comprar Bitcoin. Ele começou com 250 milhões de dólares, ele comprou, ligou lá para o CFO, falou, buca aí. Né? Então, foi o primeiro contador de uma empresa americana com capital aberto a carregar Bitcoin no balanço. Hoje já tem algumas outras. Até a polêmica Tesla não, até o polêmico Elon Musk. A Tesla não é tão polêmica quanto o Elon Musk. Mas o ponto aqui quanto mais energia elétrica a rede do Bitcoin demandar, quer dizer que ela está mais segura. Né? Então, uma forma de enxergar o protocolo do Bitcoin é como se fosse uma bateria digital que armazena uma parcela da energia monetária do indivíduo. Então, quanto mais essa bateria digital, que está recebendo um pouco desse fluxo energético, que hoje está em metal precioso, dólar, real estate, dentre outras coisas, não bonds, né? Não sei se você viu que o Ray Dalio falou que preferia ter Bitcoin do que bonds, então não vou falar de bonds aqui, mas uma parcela dessa alocação está indo, né, para o protocolo do Bitcoin, então é natural que ele demande ainda mais consumo energético, porque isso é uma sinalização de segurança. Então a questão hoje a indústria de mining, ela tem uma receita anual na casa de 8, 9, talvez até 10 bi de dólar, né, do momento que você pegou a marcação a mercado ali de preço de Bitcoin. Então, já é uma indústria de 10 bi. E nada como uma indústria rentável para, de repente, ela criar também uma referência de padrão de repente, melhorar a matriz energética. Então, acho que é muito mais uma questão de que energia vai ser usada para que esse processamento do Bitcoin seja feito, do que necessariamente dizer que gasta mais energia do que a Argentina, a Suíça, porque não faz sentido, a gente está comparando uma indústria com um país. Né? Acho que até a título de curiosidade, o gasto energético das luzes de Natal dos Estados Unidos, ela também gasta mais energia elétrica que a Suíça, ela também gasta mais energia elétrica que a Argentina. E eu não vi ninguém lá reclamando das luzes de Natal na Times Square. Então, assim, a gente está falando de uma indústria. Né? E quando uma indústria cresce, ela consome energia, a gente tem que discutir muito mais a fonte do que o tamanho. É isso. E eu acho interessante porque são duas coisas que se confirmam juntas. Então, da mesma forma que muita gente fala, o Bitcoin não é reserva de valor porque ele é muito volátil, o Bitcoin vai se provar reserva de valor na medida em que o mercado for crescendo. E ele vai se provar mais seguro na medida em que ele gastar mais energia, e não necessariamente essa energia é de uma fonte não renovável, e essa energia pode ser otimizada ao longo do tempo. Inclusive, as máquinas vêm se desenvolvendo que fazem mineração de Bitcoin, e a cada halving, que é o momento, a cada 4 anos aproximadamente, que a remuneração desses mineradores cai pela metade, você tem automaticamente uma limpa de máquinas que se tornam ineficientes porque elas gastam energia demais e não são rentáveis mais para minerar aquele Bitcoin. Então, a própria rede acaba fazendo essa reciclagem, e isso é uma coisa super interessante que vai levando o ativo para um estado mais maduro. Eu acho que uma coisa legal que você comentou também é sobre o Elon Musk. Quando ele falou lá atrás sobre o Bitcoin gastar energia e deu a entender no Twitter dele que a Tesla poderia vender os Bitcoins, eu particularmente fiquei muito chocado com a reação no mercado. Principalmente pelo fato de que para mim não era uma novidade aquilo. Eu já sabia daquilo há bastante tempo. Então, uma coisa que eu queria saber de você, você acha que existe, em alguns momentos principalmente, um momento em que a tese, então o valor daquele ativo
se diferencia do preço e faz ele cair. Então, nesses momentos, realmente tem muitos investidores ali que não sabem o porquê estão investindo naquele ativo e é isso que explica essa desvalorização no curto prazo? Cara, ótimo paralelo. E eu acho que esse é talvez um evento, talvez uma mudança do perfil do investidor, né? Onde a gente vê realmente hoje o varejo, o varejo ele escreve uma parte da história relevante do mercado financeiro, né? Então, a GameStop está aí para contar a história. Assim, eu, né, sou do mercado financeiro tradicional, assim, eu operei bastante tempo DI, mas na minha última missão no Pactual eu operava índice futuro e dólar. Eu não tinha ideia que o mini índice e o mini dólar tinha mais volume do que o dólar, o grande. Assim, eu sei que é uma coisa óbvia para quem já opera isso hoje, mas na minha época não fazia sentido nenhum. E um grupo de pessoas estopou um hedge fund. Eu também achava que isso nunca seria possível, até que não. Então, a gente tem hoje um varejo mais ativo, né? Uns muito bem preparados, mas ao mesmo tempo outros não tão bem preparados que acabam entrando simplesmente no efeito manada, né? E até para agregar no papo, existem também ativos financeiros que representam uma sensação, né? Então, tem lá um criptoativo chamado Dogecoin, ou Dogecoin, que basicamente ele é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que o mercado está especulando em cima dele. Inclusive, não sei se você sabe, eu fiquei sabendo recentemente, logo que teve lá o tweet do Elon Musk, listaram um token xingando o Elon Musk, e ele também subiu 2, 3 mil%. Então, é uma coisa nova, onde você, ao investir em alguma coisa, você está expressando aquilo que você está se sentindo, quase como um efeito de comunidade, né? Então, eu acho assim, sim, a maneira de investir, os porquês de investir está se transformando, está indo muito além do fluxo de caixa descontado, né? Então, está indo muito mais além de preço-lucro e fluxo de caixa descontado. Isso acaba trazendo muitos exageros, né? Então, acho que eu estou contigo, acho que um tweet não deveria ter um impacto tão grande, né? Realmente fazer o mercado sofrer como sofreu. Em números diretos, do tweet do Elon Musk, que talvez foi o trigger, acho que foi o gatilho para um mercado que já estava querendo realizar, saiu perto de 30, 32 bi de dólar de contratos, o que a gente chama de contratos autoexecutáveis de alavancagem. E eu acho que esse hoje é o maior desafio, um dos maiores desafios da indústria de cripto, tá? Eu acho que humildemente até bem maior do que a emissão de CO2, que eu acho que é uma alavancagem muito expressiva, tá? Então, de novo, é o mercado que vai dizer, não é o Stefano, né? Assim, mas, poxa, um ativo que tem 70, 75 de vol, eu acho que você poder entrar numa exchange e você alavancar 30 vezes, será que o mercado precisa de uma alavancagem desse tamanho? Humildemente, eu acho que não. E também isso vale para os dois lados, tá? Talvez o movimento também do Bitcoin indo lá para 60, 65 mil, ele também foi impactado aí por esse Red Bull expressivo aí com relação aos movimentos. Então, eu acho que surpreende, talvez pela alavancagem que esse mercado tem. Eu acho que eu não vejo porquê de uma alavancagem tão grande para um ativo que já tem tanta volatilidade. E, ao mesmo tempo, não é novidade, né, para ninguém que está entrando em Bitcoin entender que o Proof of Work ele consome energia, né? Inclusive o Elon Musk, que é um cara assim, que grande parte, talvez, da carreira empreendedora dele é focada em energia limpa e tudo mais. Então, pessoalmente, eu acho que não é uma jornada simples você carregar Bitcoin na sua tesouraria. Então, conforme a gente falou lá no início, eu mesmo que comprei lá 200, vi para 1.200, caiu na minha cara, a volatilidade ela choca. Então, eu acredito que uma empresa que já causa bastante desconforto pela mídia, né, pelos valuations e tudo mais, de repente, num momento ali de desconforto, falou, olha, cara, se eu não me engano, eles até, eu não sei de onde veio essa ordem, mas acho que foi do CFO ou alguém da Tesla, eles montaram uma posição, se eu não me engano, de $1,5 bilhão, que é bastante. E eles foram obrigados a vender, acho que $250 milhões ou $50 milhões, não me lembro o tamanho, para garantir que o mercado tinha liquidez, né, ou se isso aquilo ali não era fictício. Aí vendeu, o mercado, né, tomou, ele não está nem aí.
Então, eu acho que o ponto aqui é as batalhas que essa tecnologia vai ter que vencer nessa jornada de 1 tri para 10 tri são diferentes das batalhas que ele saiu de 10 bi para 1 tri. Então, primeiro, vai ter que ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de regulação com relação ao back-office digital, que é a mineração. Isso é um fato, isso não é ruim, isso é positivo. No final, é como uma indústria, pessoal. Você põe um computador, você põe energia elétrica e esse computador ele produz uma commodity digital. Ponto. Como vai ser tributado, aonde fica, a gente deixa ao mercado dizer, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que tem que ser resolvida, né, com muita humildade aqui, eu acho que a alavancagem que esse mercado permite hoje, ela também não joga a favor, tá? Muito pelo contrário. Então, eu acho que o tweet do Elon Musk, sim, ele teve uma reação exagerada, mas acho que pelo efeito o efeito de cadeia de uma alavancagem muito grande, né? Então, e de uma vez por todas, né, dado que a gente está acessando a base do canal de vocês, de investidores, fala, turma, isso aqui não é uma alternativa para se ficar rico da noite para o dia. Se alguém ficou, poderia ter ficado também jogando $100 no preto em um cassino. Então, assim, a gente está falando aqui de uma tecnologia com muito potencial, similar ao que foi a própria internet, mas que leva tempo, né? Então, talvez dessa live, né, para a gente ver tudo que essa indústria precisa ainda, vai levar 5 anos, 10 anos. Mas isso acontecendo, o impacto na sociedade ele é permanente, né? Então, assim, a gente vai ver digitalmente uma ressignificação do conceito de propriedade, uma ressignificação do conceito de reserva de valor, né? Conforme eu estava falando contigo no aquecimento, né, Bruno? O próprio Ether, né, ele é um pouco mais simples da gente ver os impactos, né? Porque grande parte dos registros que a gente tem hoje de coisas de valor vão migrar para esse back-office digital. Mas deixar claro, né, para quem está talvez começando a querer colocar o pé nesse mercado agora, cara, evoluções levam tempo, né? E essa ainda está muito no início. Uma coisa que você falou que eu gosto muito é realmente o Ether. Então, puxando que a gente está tão nessa onda ESG, o Ether tem um projeto que é o Ether 2.0 para tornar a sua rede o que a gente chama de Proof of Work para Proof of Stake. Então, uma forma que gasta muito menos energia através de uma validação que é por uma prova de participação e não uma prova de trabalho. Então, você não gasta tanta energia elétrica, obviamente, naquele back-office você vai acabar gastando, mas você não gasta tanta energia elétrica para fazer aquela validação. Você acha, apesar delas serem muito diferentes, então é preciso a gente ressaltar aqui, porque muita gente acha que uma é substituta da outra e uma faz um protocolo que permite funções, que é o caso do Ether. Então, a blockchain do Ether permite funções ali atrás, você fazer os dApps que chama, então você faz aplicativos através daquilo. E o Bitcoin, essencialmente, é uma transferência peer-to-peer, então de você enviar determinado valor através daquela blockchain. Então, existe uma diferença essencial na funcionalidade, só que a forma de se fazer essa validação também mostra um potencial, inclusive, de você transformar essas criptomoedas e essas blockchains em algo socialmente responsivo em termos ambientais. Então, você acha que isso tem espaço para crescer? Porque a Ethereum ainda é Proof of Work, então ainda vai migrar para Proof of Stake. Tá. Já aumentou muito a participação, inclusive no índice, no NCI, eu acompanho e aumentou bastante a participação, mesmo antes da queda. Já estava o Bitcoin estava parado há um tempo e o Ether estava ganhando muito espaço. E mesmo com a descida, essa participação acabou não devolvendo, então grande parte dela continuou ali. O Ether está se tornando uma moeda cada vez mais forte se comparado ao Bitcoin. Você acha que esse tipo de moeda, e tem outras também, mas tendem a ganhar espaço? Excelente, e são batalhas diferentes, né? Então, o Proof of Work ele não é de todo mal, né? Porque no final o Proof of Work ele garante uma certa descentralização, né? Então, e cada protocolo ele está buscando, né, a sua soberania, né? Então, a missão, né, do Bitcoin é se estabelecer como um sistema de liquidação global, um colateral global. E quanto mais descentralizado ele for, mais harmônico vai ser o crescimento desse protocolo. Porque no caso do Proof of Stake,
no final, ele tende a centralizar, né? Então, imagina que o Proof of Stake, uma forma de explicar ele, imagina que existe um condomínio, né? Então, e quem tem mais apartamentos desse condomínio vai definir se pinta de amarelo, se pinta de azul, dentre outras coisas. Então, ninguém vai jogar contra o próprio prédio, afinal de contas, você tem um stake grande nesse prédio, mas ele tem uma certa centralização, né? Mas, dito isso, ele é talvez uma batalha de conhecimento, de convencimento, tá, Bruno? Mais simples do que o Bitcoin, né? Porque, conforme você falou, né? Então, são as aplicações descentralizadas, tá? Então, imagina, turma, igual existe, sei lá, existe a Apple Store, onde você pode criar uma aplicação, você disponibiliza lá no ecossistema da Apple Store e qualquer usuário pode consumir essa aplicação. Esse é o modelo centralizado, né? Então, o Ether seria como se fosse uma Apple Store descentralizado, tá? De maneira bem simplista, tá, pessoal? Minha turma técnica aqui vai puxar minha orelha que eu estou explicando desse jeito. Mas, assim, imagina que você pode criar, né, a sua lógica, você pode criar o seu contrato inteligente, você pode subir numa plataforma, e se o mercado quiser consumir essa aplicação, esse consumo vai ser pago em ETH, né? Então, não estou dizendo que o Ether tem que ter o valuation da Apple Store, muito pelo contrário, mas sim, ele cresceu muito, né? Acho que ele demorou para andar, mas ele se estabeleceu ali, né? Então, hoje ele tem praticamente 1/3 do nosso índice. Ele está próximo aí do $300 billion club, então ele realmente subiu bastante, por essa possibilidade dele conseguir mudar qualquer maneira de você perceber propriedade. Então, é uma nova forma de você registrar as coisas, né? Então, acho que desde um registro de uma NFT, que tem um hype enorme, né? Acho que todo mundo fala hoje de NFT, a um registro de um bond, né? Então, sei lá, acho que 5 ou 6 semanas atrás, né, o braço de investimento ali da União Europeia, ele registrou um Zero Coupon Bond na blockchain do Ether. Então, sem dúvida, eu acho que vamos ver como é que vai ser essa migração para o Proof of Stake. Se não me engano, acho que é a 4ª ou 5ª vez, né, que a turma lá do Vitalik tenta, né, fazer essa migração de Proof of Work para Proof of Stake. Tomara que ela seja bem sucedida, mas não é que ela é superior em todos os sentidos, né? Ela traz uma centralização. Então, ainda mais no caso do protocolo do Bitcoin, que o início, né, da emissão, ela tinha, né, um valor muito maior, né? Então, cada bloco que foi emitido ali no início do protocolo em 2009, ele pagava 50 bitcoins, né, de Coinbase Transaction, hoje está em 6,25. Então, ainda existe uma certa concentração dos whales, né, que é como o mercado fala aqui, em termos de participação do todo da rede. Então, sim, faz sentido para uma rede que vai criar aplicações descentralizadas, mas humildemente eu acho que um sistema de liquidação global, qualquer coisa que joga a favor de deixá-lo mais descentralizado, eu entendo que faz sentido. Então, é muito melhor abordar a matriz energética do Bitcoin, eu acho que faz sentido, inclusive, eu acho que empreendedores vão ir para cima desse mercado, do que necessariamente dizer que ele teria que migrar para Proof of Stake. Stefano, cara, adorei o papo. Infelizmente, a gente vai ter que endereçar aqui para o final. Eu quero já te deixar o convite para uma próxima. Eu vou tentar marcar com você, porque, cara, acho que vai agregar muito pro pessoal que está ouvindo. Eu te agradeço muito. Acho que tem muita coisa para desmistificar nesse mercado. Como a gente falou, é um mercado muito alavancado, é um mercado que as pessoas acreditam que vão ganhar dinheiro rápido e de uma forma fácil. Nem sempre se prova assim, e às vezes se prova da forma mais dolorosa possível, mas é um mercado que, sem dúvida, provou o seu valor ao longo dos últimos 10 anos. Então, acho que a gente precisa olhar com cada vez menos ceticismo e entender o que está por trás. Então, eu te agradeço por ter vindo aqui, por ter feito parte do nosso programa e ajudar os nossos investidores a entender um pouco mais. E eu já deixo o convite para uma próxima. Um prazer. Conta com a gente aí. Grande abraço. É isso. Obrigado, Stefano. Bem, pessoal, esse foi o lançamento do Mundo Cripto. Acho que deu para a gente entender e desmistificar um pouco desse mercado. A gente vai para outros episódios também para entender um pouquinho mais desse conceito de blockchain, para entender um pouco mais dessas moedas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso é bastante importante para a gente. Até como feedback, deixe seus comentários. E é isso, a gente se vê na próxima.